Só esclarecer, o ministro da Fazenda atual está de férias no momento em que o Congresso está votando vetos que afetam a questão econômica. Nesse momento, está de férias? Exato. Puxa vida, vamos lá. Bom, deixa eu dizer, quem não está de férias, está nos acompanhando aqui, acabou de me enviar uma mensagem, é o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ministro, muito obrigado pela gentileza da audiência aqui. Eu preciso só citar, veja só, voltando, e é necessário voltar à gestão Bolsonaro, lá em dezembro de 2022, o governo deixava o país com superávit fiscal de primário de 54 bilhões de reais. Qual era exatamente o recado que o governo estava dando naquele momento? Começamos a fazer superávit, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos, e com isso você dá uma sinalização de que o governo passa a ser cada vez mais solvente em honrar, obviamente, a sua dívida. Quando você gasta mais do que arrecada, obviamente que você está dizendo que a dívida vai ficar numa trajetória explosiva. É o que está acontecendo com o governo Lula. No primeiro, no segundo ano, e tudo indica será também nesse terceiro ano. Naquele momento, o governo tinha feito, ainda por causa da guerra na Ucrânia, o preço que explodiu do petróleo, o governo foi lá e baixou impostos, imagina só. O mundo inteiro não sabia o que fazer, o governo vai lá e baixa impostos. Baixou impostos federais, zerou impostos federais sobre combustíveis e negociou com o Congresso, veja só a democracia, negociou com o Congresso a redução do ICMS dos estados. Mesmo assim, tanto a União quanto os estados arrecadaram mais, ou seja, é crescimento natural, ou seja, arrecadação saudável. Mais que isso, o governo, naquele momento, também deixou muito claro que a economia ia crescer, tanto que estava crescendo, e deixou o país pronto para começar uma redução dos juros. Bastava o governo Lula não fazer as bobagens que fez. O Lula inventou de criticar o Roberto Campos publicamente. Não citava o nome do Roberto Campos, mas era grosseiro com o presidente do Banco Central. Pior do que isso, negociou a PEC da transição com o Congresso naquele momento e aumentou os gastos, ou seja, acabaram com o teto de gastos. E o governo depois, sucessivamente, acumulou déficits cada vez piores. E neste momento tem uma que se pode chamar de uma sanha arrecadatória. O governo não sabe o que fazer porque, obviamente, continua gastando mais do que arrecada. É a pior imagem. E com isso você tem problemas de inflação, você tem uma série de problemas fiscal, por exemplo, está explodindo. Isso é o que o próprio ministro Guedes chamava, é bom a gente lembrar, a armadilha, ele citava isso com muita frequência, a armadilha do baixo crescimento. Fiscal frouxo, ou seja, não tem controle fiscal como é o governo Lula, mais meta de inflação, ou seja, você tem a inflação cada vez problemática e juros altos. É o que nós temos hoje, 15% de juros. É claro que isso tem um problema. Claro que isso, por exemplo, inibe investimentos ou que posterga investimentos. Quando você inibe investimentos e posterga investimentos, você vai ter um crescimento, digamos, igualmente postergado. E crescimento econômico é a forma mais saudável de arrecadar. Se você criar condições fiscais, sendo responsável, austero, do ponto de vista de gasto público, responsável, e você permitir essas condições, o país começa a arrecadar cada vez mais pela maneira mais saudável, ou seja, com crescimento econômico. Era o que estava acontecendo em 2022, apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia. Esse governo não enfrentou absolutamente nada parecido com isso. Escolheu a gastança. É uma escolha deliberada do governo e da sua equipe econômica, tendo à frente o Lula e o ministro da Fazenda, porque o Lula